E aí, jovens, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, o Emerson Souza. Então, vamos começar hoje o nosso curso de Python. Essa aqui já é a quinta aula, tá? Então, nós vamos começar a trabalhar aqui um pouquinho com alguns conceitos de estrutura de decisão, tá? Entre elas, o nosso querido if, else, sim, e uma outra variação que acontece aí, tá? Lembrando que o conjunto de if, else, ou else if, ou elif, que é alguma coisa que pode variar de acordo com a linguagem, né? No caso do Python, o elif, são estrutura de decisões. Então, se acontecer tal coisa, você faz isso. Se acontecer tal coisa, você faz aquilo, tá? Então, todos os projetos de estrutura de decisão de if, else, switch, do, while, na verdade, o do, e o do while e o for são laços de repetições, mas eles também têm uma estrutura de decisão, tá? Então, decide o que eu faço. Então, você diz para o código, olha, se acontecer tal informação, você faz isso. Se acontecer tal informação, você faz aquilo. Então, você vai dando vários parâmetros, tá? E aí é interessante que uma vez eu entendi que, tanto na estrutura de laço de repetição, repete alguma informação até que eu me satisfaça. Ou seja, repete alguma configuração até que tal coisa aconteça. Quando tal coisa acontecer, você para. Tá? Então, tem vários conceitos interessantes. Vamos começar aqui, então, sem mais delongas, diretamente aqui na aula 5, que eu vou criar aqui, ó. Aula 5, tá? Vamos entrar dentro da nossa pasta. Vamos colocar aqui com PowerShell, tá? Lembrando que se você não viu as outras aulas de como eu estou fazendo todos esses comandos aqui de abrir o PowerShell diretamente nessa pasta, volte lá que eu ensino como instalar o Python, como colocar algumas extensões de Code Run, como fazer os comandos e tudo mais, para que fique mais prático você entender isso aqui, tá? Nas primeiras aulas, até ali a oitava, nona aula, eu vou ensinar como você faz os comandos, depois ali já começo a ir no automático junto com vocês, tá? Muito bem. Segura o Ctrl, segura o Shift, botão direito e vai aparecer essa opção aqui, tá? Se eu não colocar esses dois botões, ó, a opção de botão direito, ela não tem essa opção de abrir o PowerShell. Nesse caso, Ctrl Shift botão direito, você tem a opção de abrir o PowerShell, o prompt de comando, tá? Vou colocar o comando code espaço ponto e vou abrir aqui o VS Code, tá? Uma das vantagens. E por que eu abro dessa forma? Porque aqui eu já abro o VS Code dentro da minha pasta, tá vendo? Então eu já posso começar a colocar aqui, ó, botão direito, novo arquivo. Então eu vou colocar aqui aula05.txt. Se eu lembrar de alguma coisa importante, eu faço uma anotação, tá? Vamos criar aqui, botão direito, novo arquivo, aula05 novamente, ponto .py, que é o ponto .py, tá? Muito bem, já temos aqui. E o que seria aqui o nosso querido if? E temos o nosso querido else também, tá? O if é uma condição que diz, se for verdadeiro, certo? E aqui, nosso else, se for falso. Até então, entendeu? E temos uma variação ali que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Por quê? O if é o seguinte, olha, tá acontecendo um negócio aqui. Se isso aqui for verdadeiro, se tal coisa existir, ou se tal coisa funcionar dessa forma, você vem para cá. Se não, você vai para lá. Por isso que o else é conhecido como se sim ou se não, tá? Então vamos lá. E como nós trabalhamos o if? Muito simples, vamos colocar aqui, ó, uma variável chamada nome, tudo bem? Olha só. E vou colocar uma variável chamada idade. Olha só que legal. Opa, idade. Certo? Meu nome e minha idade. Muito bem. E agora nós vamos começar com o famoso se ou if, né? If, vocês vão entender alguns detalhes dentro do Python, tá? Como eu falei antigamente, o Python não tem um fechamento na linha, com ponto e vírgula, como o PHP ou o JavaScript, né? O Python, ele não precisa colocar um fechamento da linha, tá? Ele vai entender que aquela linha fechou e vai entender. Se você estiver trabalhando com outra linguagem, vou dar um exemplo das linguagens mais parecidas aqui nesses conceitos, o PHP e o JavaScript. Se você estiver trabalhando com o JavaScript, você vai ter que abrir um if assim, ó, ou PHP, if, condição, aí você vai colocar aqui uma chave abre e fecha, e aqui você coloca o else, tá bom? Isso é no PHP.
Já no nosso querido if else, aqui no Python, não, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Nome, tudo bem? Nome. Nome existe? Existe, né? Vou colocar aqui, ó, 2 pontos, tá? E aí eu vou colocar aqui um else. E esse else vai fazer alguma informação, tudo bem? Vocês conseguem entender mais ou menos isso, né? Percebe que ele está com um erro aqui? Ele precisa aqui de uns 2 pontos, tá bom? Aqui nem precisaria, mas eu posso colocar por obrigação, que até acho mais simples, tá? Outro ponto, eu posso colocar aqui a condição fora desse fechamento, tá? Não preciso fazer assim. Por que o else tá dando erro? Porque eu não tenho nada, ele tá vazio. O verdadeiro pode ficar ali. Eu tenho um print aqui, ó, errado. Opa, esse errado aqui vai ser só um texto, tá? Então vou colocar entre parênteses, tá? Então perceba que o else ainda está com um erro, tudo bem? E aí nós vamos corrigir ele posteriormente, tudo bem? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou colocar é a seguinte, ó. Vou fazer um print e vou colocar aqui, ó. Seu nome é 2 pontos e vou colocar aqui nome. Vai dar erro porque eu não concatenei com vírgula, tá? Poderia fazer com mais? Poderia. E qual que é a diferença desses dois eu já expliquei em outra aula, tá? Nesse caso eu vou colocar apenas com vírgula, tudo bem? Muito bem. Perceba que o else, ele parou de dar erro. Por quê? O else, ele não vai saber se ele é else se não tiver nada aqui dentro do if, tá? Então, por exemplo, ó, se eu comentar isso aqui, ó, é como se não tivesse nada, certo? Ele fala que tá errado. Se eu fizer... Opa. Se eu voltar isso aqui, ele já para de dar o erro, tudo bem? Então isso é uma premissa. Existe, é verdadeiro. Vamos lá, vamos tentar entender esse if else que eu acabei de fazer. Olha só. É verdadeiro que existe um rapaz chamado nome? Sim, é verdadeiro. Então ele cai aqui. Então estou usando o verdadeiro, certo? Vou abrir um terminal aqui do jeito mais rústico. Dentro da minha pasta, escrever Python, espaço, aula 05, que é o nome do meu arquivo aqui, ó. .py, dou OK, e ele roda aqui, ó. É verdadeiro, então esse else nem é usado. Por quê? Como foi verdadeiro, ele caiu aqui dentro. Se fosse falso, ele cai aqui. Ó, seu nome é Emerson, tá? Existe uma variável chamada nomes? Não existe. Tanto que ela já até dá erro, tá vendo? Então nem vai funcionar isso aqui? Exatamente, ó. Vou rodar novamente. Ele dá um erro. Nomes não existe. Tudo bem? Então já temos ali algumas situações. E se eu pegar nome e fazer o seguinte? É verdade que nome é igual a Cláudio? Perceba que a atribuição aqui não funciona. Porque eu estou atribuindo e não nós podemos fazer atribuição, tá? Vou colocar outro sinal de igual, agora sim. Por quê? Um sinal de igual eu estou atribuindo nome a Cláudio. 2 sinais de iguais eu estou perguntando o nome. Dentro desse cara aqui tá o nome Cláudio? Não, é falso. Dentro desse cara aqui tá escrito Emerson, ó. Esse cara, é os mesmos, tá vendo? Ou seja, nome não é igual a Cláudio, nome é igual a Emerson. Significa que ele vai ignorar, já que isso aqui não é verdadeiro, e vai cair dentro do else. Vamos rodar isso aqui? Coloco setinha para cima, tá? Eu consigo ver o histórico de tudo que eu digitei aqui. Eu rodo aqui e ele colocou errado, certo? Então, aquilo que eu expliquei se concretiza, tá? Vou até clicar aqui, ó. Verdadeiro. E aqui, esse cara é o falso. Se o que eu perguntei para ele for verdadeiro, ele cai aqui. Se o que eu perguntei para ele for falso, ele cai aqui, tá? No entanto, o if else pode parecer super simples, né, de trabalhar. Mas o conceito dele nós podemos usar para várias coisas. E aí sim, a forma de usar ele pode se tornar um pouco mais complexo. Veja só. Você percebeu que no if, aqui, ó, eu tenho uma condição, uma pergunta para ele, para saber se é verdadeiro ou não. Já no else, eu não tenho essa condição. Eu só, assim, ó, se
não for verdadeiro, automaticamente é falso. Então, já aqui. Então, o else, ele recebe o falso automaticamente. Aí você fala, pô, tudo bem, Emerson, mas eu quero perguntar duas coisas pra ele. Eu não quero perguntar como que eu faço. Existe um cara chamado, olha só, chamado elif. Elif é uma mistura de else com if. O que que esse elif faz? Uma nova pergunta. Exatamente o que você está perguntando. Vamos fazer outra pergunta para ele? Elif, o nome é igual a Márcia? E aí? O que vocês acham? Não é, né? O nome também não é Márcia. Não se esqueça dos 2 pontos, tá? Senão ele fica reclamando aqui, tudo bem? E aí, vou colocar aqui também, ó. Vou até duplicar e vou jogar para baixo aqui. Muito bem. Seu nome é... E eu vou colocar aqui, ó. Vamos escrever outra coisa, tá? Opa, desculpa. Seu nome não é Márcia. Márcia. Aqui, ó. Márcia. Pronto. Bem, tá? Ou seja, perceba que o else é sempre o último. O elif, ele é basicamente a mesma coisa do if, tá? Só que para você, depois do primeiro if, só existe um if. Depois dele é sempre elif, tá bom? E se eu quiser fazer várias perguntas? Posso perguntar quantos eu quiser aqui, tá? Seu nome é igual a Paulo? Vamos colocar aqui, ó. Paulo. Seu nome não é Paulo. Então eu vou perguntando. Tá vendo que agora eu já tô começando a deixar ele mais complexo, mais robusto? Perceba que o if e else em si é bem tranquilo. Mas eu posso perguntando até onde ele deixar, certo? Então só vai entrar aqui se for verdadeiro. Vai entrar aqui, ó. Verdadeiro. E somente o else final. Opa, isso aqui não. Recorta aqui, ó. Aqui, pronto. Tá vendo? É verdadeiro esse cara? É verdadeiro esse cara? Ele vai perguntando tudo. O código vai perguntando. É verdadeiro? É verdadeiro? Se nenhum desses for verdadeiro, ele vai dar else. É como se o else fosse o final. Olha, verifica todas essas perguntas. Vê se ele se chama Márcio, se ele se chama Paulo, se ele se chama aqui Cláudio. Se não for nenhum desses nomes, você cai no errado. Ou eu posso colocar aqui, ó. Nome não encontrado. Ou seja, eu não sei qual que é. Agora perceba o seguinte. Isso é super simples, né? Vamos supor que nesse aqui, ó, eu vou criar mais um elif aqui. Vou pegar isso aqui. E vou fazer isso aqui. O seu nome é Emerson? Opa! Seu nome é... Não vou nem colocar Emerson aqui. Vou colocar a própria variável. Posso fazer isso aqui também, tá? Opa, achei, entendeu? Seu nome... Tô modificando tudo aqui, ó. Tudo que eu tinha feito, tá? Isso aqui é ajuste de código. Seu nome... Não... É Cláudio. Muito bem. Tá? Então ele vai perguntar, seu nome é Cláudio? Não. Seu nome é Márcia? Não. Seu nome é Paulo? Não. Seu nome é Emerson? Sim. Opa, então mostra isso aqui pra mim. Beleza? Agora, se eu colocar qualquer outro nome, nada. Então vamos rodar aqui nosso código e vamos ver onde ele vai cair. Ó, seu nome é Emerson. Ele caiu aqui, ó. O seu nome é Emerson. E também nós podemos fazer outras perguntas para ele. Podemos fazer mais de uma pergunta, tá? Então eu vou pegar toda essa estrutura aqui, ó. Eu vou pegar essa estrutura. Opa, vou pegar essa estrutura. Vou deixar comentada, tá bom? Vou colocar isso aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Bom. Ah, ele tá dando erro com isso aqui, ó. Hierarquia de comando, tá vendo? Olha só, else, beleza, olha. Não pode ficar aqui, tem que ficar aqui, ó, pra ele entender. Else, muito bem. Ao invés de eu perguntar aqui se é um nome, eu posso perguntar sobre a idade, né? Então, idade é igual a 30? Não, é errado, né? Então aqui, ó,
Posso colocar aqui, ó, idade certa, sua idade, vou colocar aqui, ó, sua idade e colocar aqui, como vocês podem imaginar, idade, né? Se eu não encontrei minha idade, eu coloco aqui, ó, idade errada, pronto. Então eu tô fazendo a mesma coisa com nome, só que agora com números, tá? Então a pergunta, idade errada. Tá, e se eu for 34, que é o certo aqui, ó, 34, o que acontece? Aí é certo. E aí ele vai rodar esse outro comando aqui. Então, sua idade é 34. Então, já tá aqui me parecendo muito mais simples de entender isso aqui. Só que, na aula anterior, nós aprendemos sobre operadores lógicos, que significa ou o AND, o OR, né? Que seria a outra variação, e o NOT. Então, aqui dentro, eu posso perguntar duas coisas ao mesmo tempo para ele. Vamos deixar um pouquinho mais complexo. Olha só. Se nome... Ó, tô usando o if. Se nome for igual a Emerson e... And, ó o and aqui, ó, entrando, ó. And. Idade for igual a 34, ou seja... Se essa pergunta for verdadeira e essa pergunta for verdadeira, você cai aqui, ó. Nessa condição. Aqui, ó. Parabéns. Você é o... Tô fazendo de forma simples, não tô fazendo formatação, né? Emerson. Opa. Você é o nome Emerson, tá? Então, perceba que eu tenho que ter as duas condições verdadeiras para que ele caia aqui. E essas duas condições são verdadeiras. Meu nome é Emerson e eu tenho 34 anos. Então, parabéns, você é o Emerson. Agora, se eu trocasse para 33, vai dar errado. Essa condição é verdadeira e essa condição é falsa. Essa condição aqui é falsa. E para o AND funcionar, ele só recebe todas verdadeiras. Se eu perguntasse aqui mais outra coisa, se eu tivesse mais uma variável aqui, chamada salário, ó, salário, e salário é igual a R$2.000, correto? E aí eu ia perguntar novamente, and salário for igual a 2.000. Então eu tenho três perguntas. Meu nome é Emerson? Sim, verdadeiro. Eu tenho 33 anos? Não, é falso. Meu salário é 2.000? Sim, é verdadeiro. Das três perguntas que eu fiz, duas é verdadeira e uma é falsa. Isso não serve pro AND. O AND só funciona com tudo verdadeiro. Correto? Vamos fazer aqui a verificação. Olha só, idade errada. Por quê? A idade está errada, tá? Ou eu posso colocar aqui, ó, simplesmente informações erradas. Muito bem, tá? Agora sim. Emerson, e se eu não quisesse usar o AND? Se eu quisesse usar o OR, que significa ou, posso usar? Posso. Posso colocar aqui, ó, OR. O OR, ele funciona diferente, né? Olha só, eu estou usando o if e else com estruturas lógicas. Estamos juntando cada informação que estamos aprendendo. Olha só. Meu nome é Emerson? Sim, é verdadeiro. Minha idade é 33? Não, não é. Então é falso. Meu salário é 2.000? Sim, é 2.000. Então, assim, ó, se o meu nome for Emerson, ou a idade for 33, ou o meu salário for 2.000, das três perguntas que ele está fazendo, eu preciso de pelo menos uma verdadeira para falar que você pode acessar essa informação. E aí poderia ser outra informação, tá? Eu vou errar duas, ó, vou errar duas aqui, ó. O meu salário não é 2.100, meu salário é 2.000. Minha idade não é 33, é 34. Ou seja, essas duas perguntas são falsas, mas essa aqui é verdadeira. E eu só preciso de uma verdadeira para que ele me dê essas informações. Olha só, parabéns, você é o Emerson. Então, você aprendeu a usar o if else junto com a estrutura lógica, entendeu? E aí, obviamente, nós podemos fazer outra pergunta como o elif que eu mostrei para vocês lá e perguntar novamente, tá? Aqui eu quero tudo certo, então eu vou usar o AND e vou usar o AND. Já aqui eu posso usar o OR. Aqui ele precisa das três, então, já que uma está errada,
e aqui eu preciso só de uma. Então, parabéns, você caiu no Elif, Emerson. Então, das duas que eu tô perguntando aqui, eu vou cair no Elif, porque o OR só precisa de uma certa, o AND precisa das 3. Então, eu vou colocar aqui, vamos rodar o nosso código. Parabéns, você caiu no Elif, tá? Ou seja, é engraçado o seguinte, quando ele cai na variável que ele precisa, ele para de rodar o resto das informações, tá? Vamos voltar aqui, ó, pro AND e colocar tudo verdadeiro. Ou seja, ele não vai passar pro Elif nem pro Else, porque ele já vai cair aqui dentro. Isso é regra. Quando ele acha informação, ele entra aqui e para, tá? Se ele cair aqui, ele entra e não roda o Else. Se ele chegar no Else, aqui tudo deu errado, tudo bem? Nesse caso, vamos rodar aqui nosso último. Parabéns, você é o Emerson, que é o nosso if. Tudo bem? O que eu quero que vocês façam para praticar? Criem outras variáveis, façam novas perguntas, tudo bem? E tentem utilizar o not. O not é pouco utilizado, mas ele pode servir em alguma situação específica. E você entendeu como funciona o if, como funciona o else e como funciona o elif, tudo bem? Muito obrigado, meu nome é Emerson, eu fico por aqui, vejo vocês na próxima aula. Até lá!